Então, irmãos queridos, nesta manhã abençoada, manhã de paz, de alegria, de fé, vamos à palavra. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Efésios. E vamos ler do verso 1 do capítulo 3 até o verso 7. Leia e entenda. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Então, Paulo, quando escreve esta carta, ele está numa prisão. Ele está aprisionado. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado. Então, Paulo está dizendo que Deus dispensou, a graça de Deus confiou a ele, para vós outros. Pois segundo uma revelação, presta atenção, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Presta atenção agora. O qual em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então o que Paulo está dizendo que ele recebeu por revelação, nas gerações passadas não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme a graça de Deus a mim confiada, segundo a força que operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Até aí. Mas vamos nos deter neste verso 3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Olha o verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O que Paulo está dizendo? Ele recebeu uma revelação. E foi dado a ele conhecer o mistério do Evangelho. Agora a mente dele vai lá para o passado, para as gerações lá do passado. E ele diz que este mistério, aquele que ele conheceu agora, a respeito do Evangelho, não foi dado a conhecer para as gerações passadas. Eles creram em Deus, mas eles não tiveram conhecimento do Evangelho, porque foi revelado a Paulo, agora que foi revelado. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando a gente afirma que aquele pessoal do passado, da velha aliança, dos judaísmos, não tiveram clareza do que era o Evangelho da graça de Deus, eles não tiveram conhecimento das cartas de Paulo, eles creram em Deus para o tempo deles, mas eles não tiveram clareza e revelação do que era Evangelho. Jesus veio milhares de anos depois, realizou a obra da cruz, estabeleceu uma nova aliança. Eles nem tiveram entendimento que um dia a aliança que eles viviam no passado iria se acabar e Deus iria trazer uma nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Então nós que somos igreja, nós não vivemos na velha aliança. Eu tenho que sempre explicar isso. Nós vivemos numa nova aliança, num novo testamento. Nós vivemos num conhecimento que a maior parte daquele povo do passado não conheceu porque não foi revelado a eles. Estamos indo? Então o que é uma revelação? Se tratando das coisas de Deus, é um entendimento que eu não consigo ter por meios próprios, por ser inteligente, por raciocinar. Entende? Por mais que eu me esforce, eu sou limitado em conhecer as coisas de Deus. Agora, quando Deus abre o entendimento, Ele revela, me permite enxergar
me permite conhecer, me permite compreender algo que para mim era impossível. Aquilo se abre, eu tenho uma revelação e eu passo a enxergar, compreender e entender coisas que por meio naturais nunca aconteceriam isso comigo. Isso é uma revelação que vem de Deus. Então Paulo está dizendo que ele recebeu esse mistério, que é o Evangelho, que em outras gerações eles não tiveram entendimento. E como ele recebeu isso, vamos recapitular muitas coisas. Por revelação. Então, Deus abriu o entendimento dele, e ele enxergou, ele viu, ele compreendeu, ele recebeu o entendimento por revelação. Então você tem que ter esse desejo no teu coração. Sempre quando você for ler as cartas de Paulo, ou tiver numa ministração da palavra, tenha esse desejo, Senhor. Por isso que eu oro direto isso. Abra o entendimento. Sempre tem esse desejo de se aprofundar, de ter revelação. Que é isso que constrói e amadurece aquilo que nós somos por dentro. É isso que nos edifica. É ter revelação do Evangelho da graça de Deus. Então vamos ver o que aconteceu com Paulo. Eu já preguei isso umas 1000 vezes, mas vamos 1001. Atos capítulo de número 9, vamos lá. Para você entender quando ele fala que recebeu por revelação. Não é? Então no capítulo 9 de Atos nós vamos ver aquilo que já vimos muitas vezes aqui. No verso 1. Vamos ler verso 1 em diante. Aqui é a conversão de Saulo, né? Então vamos ler. Saulo é Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais, olha lá, o judeuzão, nada comeu e nada bebeu, já entrou em jejum, né? Então presta atenção. Paulo, ele nasceu, ele é um judeu, desde criança ele foi nas sinagogas, para você entender o que é uma revelação. Ele teve todo o aprendizado desde criança sobre a lei de Moisés, sobre o Velho Testamento, sobre as tradições, sobre o judaísmo. Ele cresceu, se tornou um homem com conhecimento profundo da lei, até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Ele era zeloso, ele era fariseu, zeloso. Ele mesmo diz em Atos que da idade dele, ele estava acima, ele estava além daqueles que tinham a idade dele, por ser extremamente zeloso. E quando surgiu o cristianismo, Jesus veio, fez aquela obra, começou a pregação a respeito do Evangelho. Ele tinha o Evangelho como uma coisa que queria destruir a religião dele de nascimento. Uma coisa que era uma falsa doutrina e queria destruir a religião de nascimento. Então, por ele ser extremamente zeloso, ele pegou cartas para Damasco, e se ele encontrasse alguém que cresce em Jesus nas sinagogas, o que ele iria fazer? Ele iria trazer presos para Jerusalém. Então ele é extremamente religioso. Ele está agarrado na religião dele. Ele conhece todo o Velho Testamento, ele cumpre todas essas coisas, ele é um fariseu. E está trabalhando contra o Evangelho porque ele não crê em Jesus Cristo.
Agora, no caminho, o que acontece com ele? Você tem que entender que ele não estava arrependido de pecados, ele não estava se achando pecador, ele estava achando que estava servindo a Deus. Vocês estão entendendo? Prendendo aquelas pessoas debaixo da lei, do judaísmo, das regras. Mas nesse caminho ele nem imaginava o que ia acontecer com ele. E quando ele está indo para Damasco, Jesus aparece para ele, brilha uma grande luz, ele cai por terra. Olha a revelação. Ele cai por terra e ouve uma voz que diz o quê? Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? Ele não estava buscando isso. Vocês estão entendendo? Ele não estava assim, Senhor, eu sou um pecador, quem quer aceitar Jesus? Ele não tinha nada dessas coisas dentro dele. Ele é contra o Evangelho, contra tudo. Ele está trabalhando contra o Evangelho. Trabalhando contra o Evangelho. Mas Jesus aparece para ele, ele cai por terra e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que aconteceu com ele? Deu um nó na mente dele. Ele estava trabalhando contra, indo para prender. Agora Jesus se manifestou a ele, se revelou para ele, abriu o entendimento, ele viu, ele foi mudado instantaneamente. Tudo mudou ali dentro dele. Vocês estão entendendo? Então, mesma coisa comigo e com você. Nós não vamos passar por esse episódio que Paulo passou. Mas um dia Jesus veio até nós, veio uma palavra, veio uma pregação, veio uma informação do Evangelho da graça de Deus. Que quando aquilo caiu dentro de nós, não foi assim? Quando aquilo caiu, brotou dentro de você, houve uma identificação, uma revelação, você teve um pouquinho de conhecimento, mas você descobriu, é isso. Não foi o que aconteceu. E abre-se um portal, abre-se uma nova dimensão, um conhecimento que você não tinha, uma revelação que você não tinha, algo aconteceu dentro de você e mudou tudo, mudou tudo. Mudou, você deixou de ser religioso, deixou daqueles rituais, viu que tudo aquilo não tinha sentido nenhum. Você teve uma nova compreensão do Evangelho da graça de Deus. Então imagine Paulo, quando ele ouve Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dá um nó na cabeça dele. A mente dele deve ter ido na religião dele. E Jesus aparece para ele, ele tem revelação, e aquilo que ele estava perseguindo era a verdade. Consequentemente, tudo aquilo que ele cria já não era mais, em questão de segundos, já não era mais. Então ele teve revelação, Jesus aparece para ele, chama ele para o Evangelho da graça de Deus. Então, eu tenho uma grande perspectiva no meu coração, eu vivo com isso todos os dias. É que quanto mais a gente expõe o Evangelho da graça de Deus, é um enigma, é uma surpresa, porque pessoas que você imagina que nunca creriam, de repente acontece isso dentro delas. Né? Cada semente que a gente semeia aqui de pregação, eu tenho uma grande fé em tudo isso, porque eu acredito que vai alcançar alguém, vai alcançar um fruto maduro, alguém que está madurinho e não sabe. E a semente vai cair e de repente vai brotar dentro dela o conhecimento, ela vai ser livre da religião evangélica. Vai se tornar uma pessoa livre. Então tudo mudou na vida dele, porque ele teve revelação. Agora, ele conseguiu essa revelação por esforço próprio? Não. Deus é que quis isso na vida de Paulo. Como Deus quis isso na nossa vida. Não foi porque eu jejuei, eu paguei preço, eu fiz alguma coisa, eu me esforcei, que Deus olhou e falou: olha, eu vou dar a revelação, vou abrir entendimento dessa pessoa. Não! A iniciativa é de Deus. A operação é de Deus. Deus permitiu a gente ficar um tempo cego, para bem. Até que chega uma hora, ele teve uma iniciativa de que abriu o entendimento. É Deus que abre entendimento. Não é o quanto eu gritei, o quanto eu falei. Não, é Deus que abre entendimento. E é a coisa mais linda quando alguém tem o entendimento aberto.
para a verdade do Evangelho da graça de Deus. É a coisa mais linda, porque ele passa a ser uma pessoa salva, liberta do império das trevas, e vai enxergar que às vezes ele vivia encarcerado, aprisionado dentro de uma igreja, explorado pela liderança da igreja, debaixo de um falso evangelho que dominava e escravizava a vida dele mais do que ele imaginava. Então Paulo teve a revelação. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Vamos agora para Gálatas, capítulo de número 1. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. Gálatas, capítulo de número 1. E vamos ler desde o verso 10 até o 12. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Só uma paradinha aqui. O Evangelho não agrada a homens. O Evangelho puro e limpo não agrada a religião evangélica. Porque o Evangelho puro, ele traz a sujeira daquilo que se fala que é Evangelho e não é para fora. Então não tem como você ser um pregador do Evangelho da graça de Deus e agradar a política. Não tem como você ser um pregador do Evangelho da graça de Deus e agradar apóstolos falsos e profetas que não pregam o Evangelho da graça de Deus. Não tem como agradar a homens. O Evangelho não agrada a homens. Não agrada a religião, porque ele põe para fora todos os erros que eles cometem. Não tem como agradar. Você pode ver. Começa a pregar o Evangelho da graça de Deus, vem para fora um monte de sujeirada praticada no meio daquilo que é Evangelho, e não tem como conviver mais com isso. Então Paulo está dizendo, se eu agradasse ainda a homens, não... porventura procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem a homens, não seria servo de Cristo. Aí ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Então, Paulo, como é que você recebeu e entendeu isso? Mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregava não era segundo o homem, então ele não aprendeu de homem algum. Presta atenção. Aí mesmo em Gálatas você vai ver que Paulo não saiu correndo atrás dos demais apóstolos para saber como que era a coisa. Não, Paulo ficou sozinho. Então ele não aprendeu de Pedro, de Tiago, de João alguma coisa sobre o evangelho. Ele teve revelação direto de Jesus Cristo sobre o que era o evangelho. Não aprendeu de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Deus abriu o entendimento dele. Vocês entendem quando eu falo que Deus abre o entendimento? E fez ele conhecer coisas que era impossível para ele conhecê-las por meio próprio, por si mesmo. Ele não aprendeu de homem algum. Por isso que eu falo, o falso evangelho é isso aqui. Promete o que para as pessoas? Se você vier na igreja, Deus vai te dar dinheiro, você vai ser curado, você vai melhorar de vida, você vai arrumar casamento, você vai melhorar, quer emprego, vem aqui, faz uma campanha. Deus resolve todos os seus problemas. Isso é mentira. Isso não é evangelho, isso é propor diante das pessoas para arrastar as pessoas para si, solução de todo o aperto da vida que eles enfrentam. Jesus nunca prometeu que ia resolver o problema de todos, nem Paulo prometeu, nem os apóstolos prometeram nada para ninguém que ia resolver todos os problemas. Então a maior multidão vem para a igreja, eles não estão interessados no evangelho. Eles estão interessados em eu quero casa, eu quero carro, eu quero melhorar de vida, eu quero casar, eu quero cura, meu filho tem que melhorar. Eles vêm por interesse, eles não têm sede da verdade. Eles só vêm
para ter soluções de problemas e nada mais. Não conhecem a respeito da salvação. Agora, o centro do Evangelho é o que Cristo fez na cruz, é a salvação que vem da cruz. Não é solucionar problemas. Tem problemas que nós vamos ter uma vida inteira. Tem coisas que não vão mudar, porque nós estamos envolvidos com familiares, com pessoas, e sofremos por esses envolvimentos. Tem coisas que, por causa da nossa própria natureza, a gente falha e erra, e acaba errando, e vamos viver com isso. Tem coisas que nunca vão mudar. Vamos ter que suportar muitas coisas que vamos ter que suportar. E temos que viver por fé preparados para enfrentar o que tem que enfrentar. Mas esse evangelho que Deus vai resolver todos os seus problemas, tudo vai ser maravilhoso, você vai ser feliz, é falso, é uma propaganda falsa. Então Paulo diz que ele não aprendeu de homem algum, mas como é que ele teve compreensão do evangelho? Ele diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Agora ele diz no verso 13, olha lá. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja. Ele está contando o passado dele, antes de encontrar a igreja de Deus, e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora Paulo descobriu uma coisa: quando porém o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele diz que o procedimento dele no judaísmo, ele perseguia a igreja, devastava a igreja. Na nação dele, quanto ao judaísmo, ele se avantajava muitos da idade dele, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai, dos pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então, como assim me separou antes de eu nascer? Então, Paulo já era um predestinado a isso. Ele passou um tempo na ignorância, até que amadureceu os dias, e aí ele teve revelação do Evangelho da Graça de Deus. Ele foi chamado antes de eu nascer. Quando você lê lá Efésios 1, 3, 4, escolhidos quando? Antes da fundação do mundo. Por que isso? Porque antes que existisse o mundo, nós já existimos em Deus. Deus já nos conheceu antes da fundação do mundo. É a coisa mais linda que existe. Pastor, mas como é isso? Então, antes que houvesse esse planeta todo aqui, lá em Deus nós já existíamos. Aí ele projetou todo esse sistema e nós viemos aqui para a Terra com qual finalidade? Conhecer o bem e o mal. Acredita nisso ou não? Sim ou não? Então você não está aqui porque você quis, ou porque você escolheu. E nem você passou todo aquele processo antes de conhecer o Evangelho, porque... Não, tudo isso foi projetado para que chegasse um tempo certo e viesse manifestar em você o seu chamamento, a sua predestinação, que você foi escolhido desde quando? Antes da fundação do mundo. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Bateu aí no seu coração, abriu esse entendimento, né? Então vamos ler de novo, verso 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Agora vamos para Romanos, volta lá, Romanos capítulo de número 1. Nós vamos ler versos 16 e 17. Romanos 1, versos 16 e 17. Vamos ler com bastante atenção e entender isso aqui.
Paulo diz no verso 16: pois não me envergonho do evangelho. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não, no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando é que Paulo escreve essa carta? Paulo está sendo perseguido, tem um monte de judeu tentando tirar a vida dele. Paulo é tido como um traidor da sua nação. Tem tanta coisa contra Paulo, tudo contra Paulo para fazê-lo calar, mas no meio de toda essa diversidade ele fala: eu não me envergonho do evangelho. Quando ele fala evangelho, ele sabe que o judaísmo acabou, ele sabe que a velha aliança acabou, ele sabe que todos os rituais da lei, sacerdote, templo, sacrifício, tudo aquilo acabou. Ele sabe que toda aquela velha aliança é uma coisa do passado e uma nova aliança foi estabelecida. Quando ele fala, não me envergonho do evangelho, ele sabe que a velha aliança acabou, não tem nada a ver com o judaísmo. Você sabe disso? Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação daquele que acredita. Então o que é esse poder de Deus? Eu vou ouvindo o evangelho. Presta atenção, as pessoas querem um poder de Deus, alguém que grita, que fala alto, que treme, né? Tudo isso aí é o poder da carne. Isso aí não tem nada de avivamento, é tudo feitiçaria da carne. O poder de Deus é um conhecimento, presta atenção. O poder de Deus o evangelho é um conhecimento que vai batendo na tua mente, no teu espírito. Você vai entendendo. E esse conhecimento traz um poder de mudança de vida, de compreensão de vida, de entendimento. É o poder de Deus. É um conhecimento poderoso que vem se abrindo dentro de mim, se abre, eu passo a compreender um poder de Deus para a salvação, que me liberta de todas as coisas. Não é falar Jesus te ama, sorria, Jesus te ama. Que besteira, gente. Um dia eu fazendo isso, quando era novo, não entendia. Cheguei lá para um cara do carro, Jesus te ama, dei um folhetinho, ele falou para mim, a Maria não me quer também? Zombou de mim. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Jesus te ama. O evangelho é um conhecimento que tem que ser trabalhado, explicado, ensinado, trabalhado, explicado. Vem chegando na tua mente, você vai tendo clareza, vai tendo compreensão. O poder de Deus vai se manifestando, você vai se sentindo livre, em paz, seguro, convicto, corajoso. E ao mesmo tempo vem algo em você que você não quer mais coisa errada, não gosta mais das coisas erradas, não gosta mais da mentira, não gosta mais da enganação. Tudo que é errado vai sendo expurgado na sua vida, porque o evangelho te dá uma sabedoria e você não quer mais nada com coisa errada na sua vida. É um poder de Deus que vem vindo em forma de conhecimento, vai te amadurecendo, vai mudando você de dentro para fora, O poder de Deus para a salvação e te liberta de todas as coisas. Por isso que é uma coisa a ser trabalhada e construída. Eu falo aqui direto, você vai me ouvir falar muitas vezes. É uma construção interior, já falei isso hoje, você vai tendo conhecimento, vai sendo construído por dentro, vai tendo uma sabedoria, uma compreensão. É como um quebra-cabeça, tem muitas peças e vai formar uma imagem. Na medida que você vai aprendendo o evangelho, você vai encontrando uma peça com outra. Essa encaixa aqui, aquela encaixa ali. Quando você menos percebe, uma imagem está sendo formada, uma coisa linda, e quando você põe a última peça, eu compreendo o evangelho, você está construído, tem uma imagem real do poder de Deus, que é o evangelho para a salvação de todo aquele que acredita. Por isso, vem aqui que a tua vida vai mudar, põe a mão na minha cabeça, tudo vai mudar. Não vai mudar, você só é mudado pelo conhecimento, você só é transformado pelo conhecimento, você só é mudado de dentro para fora pelo conhecimento da verdade. Não tem outra forma de você ser mudado em nada. É só pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vai fazer o que para você?
O conhecimento vai te libertar. O conhecimento é que te liberta. Não é gritaria, não é óleo, não é imposição de mãos, não é essas coisas místicas e falsas que você vê diariamente pela televisão. Então ele fala, não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Por que ele fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé? Porque ele fala de fé em fé. Né? É como você subir degraus, eu já expliquei isso. De fé em fé, você vai subindo 2, 3 degraus no conhecimento, está num nível de fé. Você vai subindo um pouquinho mais, vai aprendendo de fé em fé. E você, conforme você vai crescendo, aquela compreensão que você tinha lá no passado, agora você está de fé em fé, cresceu o conhecimento, você está mais maduro. De uma fé e conhecimento andam juntos. Eu não posso crer numa coisa que eu não conheço. Fé e conhecimento andam juntos. Conforme eu vou tendo conhecimento, o meu alcance de fé, a minha compreensão de fé vai sendo mais profunda, vai atingindo um estágio mais profundo de fé em fé. O ano passado nós tivemos uma fé no começo do ano. Mas hoje, olha como você se tornou mais sábio e compreende as coisas muito mais. De fé em fé. O justo, quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus, apresentado pelo Evangelho. Como é que ele vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé. Você não vai depender da fé de apóstolo, da fé de ninguém. A sua vida vai ser aquilo que você acredita, aquilo que você enxergou, aquilo que você creu. Você não precisa de ninguém. A fé é uma coisa individual, é um conhecimento individual que cada um tem por si próprio, de acordo com o conhecimento que teve do Evangelho. Você vai viver por meio daquilo que acredita. O marido não vai ter fé para a esposa, nem o pai vai ter fé para o filho. Pode exercitar fé para o filho. Se ele não tiver fé, não vai acontecer nada na vida dele, ele não tem fé. Às vezes a mãe e o pai querem mudar o filho pela fé dele, não vai mudar nada. Se o entendimento dele não mudar, não muda nada na vida dele. O filho não pode mudar e ter fé pelo pai, porque se o pai não tiver entendimento, não adianta, ele não vai mudar em nada. Pode orar por ele uma vida inteira. O justo vai viver por meio da sua própria fé. Então presta atenção. A sua vida vai ser aquilo que você enxergou do Evangelho. Se você enxergou que foi liberto do império das trevas, é assim que vai ser. Se você enxergou que o diabo foi destruído na cruz, é assim que vai ser sua vida, acabou o problema. Se você enxergou que não há mais condenação, é isso que vai ser a sua vida. A sua vida vai ser aquilo que você acredita. Você vai ter a fé poderosa. A tua fé é poderosa na medida do teu conhecimento. E tudo isso vem por meio do quê? Por meio da revelação do Evangelho da graça de Deus. Então chega num ponto que o teu conhecimento cresce, você vai andar em plena liberdade. Sabe o que é? Ter a mente liberta de toda superstição, obra do diabo, medo disso, medo daquilo, ameaça disso, ameaça daquilo, coisa que sem sentido nenhum. Viver uma vida plena, viver uma vida de fé com coração alegre, com paz, ter alegria de viver, mesmo no meio das maiores dificuldades, ter alegria de acordar de manhã, eu creio, estou na fé, vivo por meio da fé, tenho a minha própria fé, não dependo de ninguém, de homem algum para crer nada por mim, eu vivo por aquilo que eu tenho conhecimento, sem superstição, para sempre. O justo vai viver por meio da sua própria fé. É indestrutível. É indestrutível isso. Por isso que nós vamos ler aí em Efésios, aqui mesmo, quando se tratar da armadura de Deus, ele fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo da fé?
é que você tem um grande conhecimento do Evangelho. Esse conhecimento criou um escudo em você. Tudo quanto é enrolação, mentira, falsa doutrina, bate e volta. Por quê? Porque não entra mais em você. A tua fé é um grande escudo, nada mais penetra dentro de você para te enganar, para te enrolar, para te amedrontar, para te escravizar. Você tem o escudo da fé, pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Então, limpa toda a superstição da vida da pessoa, limpa tudo. Estamos indo, queridos. E, para terminarmos Romanos, capítulo de número 1, onde nós estamos, vamos ler só o verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para quê? Separado para o Evangelho. Ele foi uma pessoa exclusivamente separada para o Evangelho. Agora volta lá em Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler só o versos 3 e 4. 3 a 5, para nós terminarmos. Efésios 3, 3 a 5. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora presta atenção, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, como Paulo teve conhecimento de todas essas coisas, foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos e queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, não somente o nosso, mas de todos quantos essa palavra chegar a eles. Abra o entendimento. Este ano de 2025 seja um ano onde a revelação do Evangelho venha cair dentro de nós, e o entendimento de todos sejam abertos, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Não vamos